Olá, meus irmãos de fé, eu sou o Birajara de Xangô e este é o Cantinho do Preto Velho. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer um paralelo histórico entre Espiritismo e Umbanda. Muita gente hoje na Umbanda não tem noção do que é o Espiritismo e até existe um certo preconceito entre espíritas e umbandistas. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Espiritismo foi um termo criado por Allan Kardec para desenvolver toda a sua ideia em torno da espiritualidade, ou seja, daquela religião que estava sendo fundada naquele momento, que era em torno de 1857. Então, o que acontece? Em meados de 1800 e alguma coisa, 1840, 50, né? O professor, pedagogo Hippolyte Léon Denisard de Rivail, vulgo Allan Kardec, ele começa a desenvolver uma série de estudos de fenômenos que ocorriam naquele momento. Ocorriam os chamados fenômenos de efeito físico, onde as mesas giravam, as mesas dançavam, eram chamados os fenômenos das mesas girantes. Depois, num outro momento, eu vou falar sobre esse fenômeno que virou uma febre na Europa. Todo mundo ia ver as mesas girarem e muitas vezes até dançavam conforme uma orquestra tocava uma música, a mesa dançava no ritmo. E começou uma série de estudos de pessoas ligadas à ciência do magnetismo para estudar aquele fenômeno. O professor Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que também era um profundo estudioso no assunto do magnetismo, ele passa a estudar esses fenômenos por quê? Porque aquelas mesas passaram a responder perguntas inteligentes através de códigos. Então era estabelecido um código de batida, sim, não, né? E ali as mesas iam respondendo conforme as perguntas. Logo o professor Hippolyte Léon, ele deduziu, olha, se o efeito é inteligente, logo a causa só pode ser inteligente, onde ele, através de suas perguntas, descobre que por trás daquelas mesas existiam espíritos manipulando aqueles objetos. Aí ele, através da pesquisa, começa a desenvolver se ela pode manipular um objeto, ela pode também manipular uma pena para escrever, ou eu não me lembro, não tenho a menor noção se era lápis, se não era. Eu tenho certeza que caneta Bic não existia na época, né? Mas vamos supor que era um pena, ou carvão, ou lápis, ou escrevendo. E ali naquele momento, começam a ocorrer os fenômenos de chamada escrita direta, até surgir a chamada psicografia, que é a escrita através de um médium, né? E também os fenômenos da psicofonia, ou seja, a incorporação, ao qual já falamos em outros vídeos. No momento em que ele edita o seu primeiro livro, que foi no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, ele, o professor Rivail, que já havia editado uma série de livros sobre pedagogia, ele meio que, poxa, não é justo eu atribuir essa obra a mim, ao professor Rivail. E ali os espíritos deram uma sugestão. Em muitos e muitos séculos passados, você foi um sacerdote druida, cujo nome era Allan Kardec. E ele passa então a utilizar o pseudônimo de Allan Kardec.
Allan Kardec, então, ele desenvolve as suas teorias baseado na comunicação dos espíritos, ou seja, ele começa a utilizar de metodologias científicas de pesquisas para chegar naquele ponto exato, um trabalho de pesquisa espetacular. Quem tiver a oportunidade de estudar as obras de Allan Kardec vale muito a pena, né? Então, através desse trabalho de pesquisas, ele começa a editar os seus livros e ele define o Espiritismo como ciência e filosofia. Até a chegada do chamado Evangelho segundo o Espiritismo, onde tratava das questões morais do ser humano ligada ao cristianismo, ou ligado ao Cristo, às esferas crísticas, ao Evangelho do Cristo. E nesse momento, então, ele passa a denominar o Espiritismo como religião também. Então, ciência, filosofia e religião. Naquele momento existia uma necessidade muito grande de propagar essa nova ideia na Europa, onde também nós tínhamos, desde 1800, o advento de Napoleão Bonaparte na Europa. Napoleão, de uma certa forma, segundo dados da espiritualidade, ele teria uma missão de unificar a Europa de uma maneira positiva, né? Só que essa unificação seria para quê? Para receber aquela nova ideia que viria a revolucionar as religiões do mundo através da mediunidade. Bom, Napoleão falha, né? Napoleão se torna um tirano, e como um tirano, a espiritualidade, para que não houvesse mais falhas com aquele espírito, especificamente Napoleão Bonaparte, a espiritualidade faz o quê? Tira Napoleão de cena, né? E nós sabemos que a espiritualidade, ela tem os seus objetivos conosco aqui na Terra, e eles se utilizam, lógico, todos ligados às leis universais, né? Eles têm essa coisa de, se um médium ele realmente não está funcionando conforme prometido em sua tarefa, nós tiramos ele de cena, né? Dentro, como eu já falei, dentro das leis universais, tá? Então, Napoleão, ele é envenenado, acaba morrendo. Depois eu vou falar, gente, sobre essa questão de leis, tá? Porque muitas vezes para nós parece ser algo chocante, mas para a espiritualidade não, porque eles trabalham com leis. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que tá passando o carro do, como é que fala? Da Pamonhas, Pamonhas de Piracicaba. Deixa eu dar uma pausada no vídeo aqui e esperar a pamonha passar. Bom, a pamonha passou. Infelizmente nós não estamos num estúdio com isolamento acústico, aquela coisa, né? Mas é aqui, né? O nosso tete a tete, né? No dia a dia, no meio do povo. E a gente vai falando, né? Passa motoqueiro, passa caminhão, passa o homem da pamonha. Enfim. Depois a gente vai fazer esse vídeo sobre as leis que regem a nossa vida, né? O universo. Mas enfim, naquele momento, então, Kardec desenvolve todo esse trabalho dentro da questão mediúnica do estudo da mediunidade, né? Eu falei o estudo da mediunidade, e ele começa a desenvolver leis, né? Ao qual nós vamos falar depois, mediunidade, vida pós, né, morte no caso, né, que aí a gente passa a ter uma consciência maior que morte não existe, né, o que existe é apenas uma transição, uma passagem, continuaremos vivos do outro lado. Mas enfim, Kardec desenvolve todo esse estudo, né, baseado sempre na mediunidade. Medium vem de um termo em latim que significa
intermediário. Intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Então, o médium, ele é um intermediário onde o plano espiritual se comunica através dele. Ponto. E Kardec passa a desenvolver todo esse trabalho. Gente, vamos pensar comigo agora, se o objetivo era alcançar a Europa com as novas teorias, né? Napoleão falha, o espiritismo praticamente, de uma certa forma, fracassa na Europa, porque não houve uma difusão. Tivemos as revistas espíritas lançadas depois, mas não chegou ao ponto de se tornar uma febre na Europa. Então, a espiritualidade, sabiamente, nós sabemos que os espíritos têm uma sabedoria incrível. Ora, precisamos propagar essa nova ideia do mediunismo, esse novo conceito que é baseado em princípios do cristianismo. Eu não estou citando o cristianismo que nós conhecemos através da Inquisição, de torturas, de mortes, de condenações de bruxas. Não, eu estou falando do cristianismo verdadeiro, primitivo, aquele que o Cristo trouxe, né? Aquele cristianismo que falava, se alguém lhe tomar a sua túnica, dê também a sua manta, né? Se alguém lhe obrigar a caminhar a 10 passos, caminhe 20 passos com ele. Se alguém lhe ferir a face direita, dê também a tua esquerda. Amai o teu próximo como a ti mesmo, né? Fazei o bem àquelas pessoas que você não conhece, não tem a menor noção. Perdoai os vossos inimigos. Ou seja, um cristianismo de amor, de perdão, de fraternidade, que este foi o objetivo do Cristo. Trazer para nós a visão de um Deus que é Pai, que é amoroso, que perdoa e que dá oportunidade aos filhos, né? Então ele traz esse conceito no Espiritismo também. Só que como fracassa tudo na Europa, a espiritualidade sabiamente fala, onde é que nós temos uma quantidade de seres humanos que tem naturalmente já, vamos colocar assim, no seu DNA espiritual, a mediunidade aflorada. Ah, pera lá, na América Latina, nós temos seres humanos que foram escravizados e que, desde a África, eles já trazem a mediunidade latente. Então, vamos investir lá, vamos pegar essa ideia e trazer para a América Latina e para o Brasil, lógico, né? E aí ocorre que esse conceito mediunidade, junto com os nossos irmãos que vieram da África, que foram escravizados, ou seja, uma fase podre e imunda da nossa história, né? Foram escravizados, mas tinha latente a mediunidade, a espiritualidade une, né? Como se diz, o útil ao agradável. E aí, aqui no Brasil, por exemplo, a maior quantidade de médiuns. Se nós formos fazer as contas, né? O Brasil é o país mais espiritualista do mundo. Nós temos a nossa Umbanda, que já vem de um histórico dentro dos centros espíritas do Rio de Janeiro, e o histórico também das culturas africanas, o culto de nações, o culto aos orixás. Junta-se, né, essas duas vertentes e surge a nossa Umbanda. Aí vem aquela história que já conhecemos do Pai Zélio, né, de Moraes, e aí surge a nossa Umbanda, unindo esse lado espírita europeu com o nosso lado africano. E como o Brasil sempre foi um país católico ao extremo, existe aquela questão do sincretismo também, que um dia nós vamos falar sobre essa questão sincrética,
né, ligado ao catolicismo, né? Então, enfim, surge a Umbanda com algumas diferenças, né? O espiritismo, ele vem com uma filosofia de não ter rituais, então não existe ritual num centro espírita. Um centro espírita, você vai encontrar muitas vezes uma lousa, porque existe um trabalho de estudo. Você vai encontrar uma mesa, como se fosse um púlpito, mas é uma mesa, onde um palestrante faz a sua explanação sobre o evangelho, sobre temas espíritas, né? E temos também algumas salas isoladas de cabines, cujos médiums se reúnem para o trabalho espiritual. No espiritismo, por exemplo, um trabalho de desobsessão, não é permitido o público assistir à comunicação espiritual. Porque algumas casas espíritas entendem que pode chocar, às vezes, a pessoa que está ali, né? A Umbanda já traz uma outra forma. Por exemplo, na Umbanda é comum o público assistir às comunicações espirituais. Na Umbanda é comum a pessoa se consultar com um espírito, buscar e beber da sabedoria de um espírito. Na Umbanda tem os rituais, a Umbanda tem a parte musical com os atabaques. A Umbanda tem um estudo voltado para o que nós chamamos hoje de magia, né? Magia de velas, de ervas, de pedras, enfim, uma série de outras culturas que foram trazidas também para o culto da Umbanda. A Umbanda é uma religião que procura estudar a natureza e trabalhar exatamente com essas leis que regem a natureza. Então, basicamente, nós temos essa diferença do espiritismo kardecista para a Umbanda. Preconceitos existem, tá? Eu já vi muito preconceitos por parte de umbandistas acharem que a Umbanda é mais forte, né? Eu lembro muito da década de 70, quando eu assistia os seriados do Tarzan. Aí tinham aqueles feiticeiros das tribos africanas, porque minha mágica é mais forte que a sua. Né? Até bati no microfone aqui. Min ter mágica mais forte. Então, assim, não é essa questão de ser mais forte ou mais fraca, não existe isso. Aliás, vamos parar, né, com essa questão. A minha mediunidade é mais forte, o meu feitiço é mais forte, né? Não, vamos parar com isso, gente. Isso é coisa de, 40 anos atrás, né? Cujos médiuns não tinham ainda um certo esclarecimento e ficava com essa ideia louca, né? Então, assim, existe preconceito? Existe. Eu já vi preconceitos do umbandista para com o kardecista. E eu já ouvi e vi muito preconceitos do kardecista para com o umbandista. Não porque as entidades que incorporam na Umbanda são entidades inferiores e tal. Balela! Balela! Eu trabalhei muitos anos em centro kardecista. E por muitas vezes, na hora, vamos usar um português mais claro, na hora que o bicho pegava, vinha um Exu. Incorporava um Exu e esse Exu vinha e levava aquele espírito obsessor que na Umbanda é chamado de Quiumba, né? Eu tive a oportunidade de ter um grande mestre e amigo que praticamente me ensinou tudo que eu sei. Ele, numa reunião de desobsessão num centro kardecista, ele recebia o cacique Ubatuba. E o cacique Ubatuba vinha e batia no peito e gritava. Dentro de um centro kardecista vinculado à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Casas afiliadas, tá? Não na federação. Deixamos claro aqui. Então, assim, amigos que no meio de uma reunião, ele... chunchê, meu fio, recebia um preto velho
e trazia mensagens lindíssimas falando sobre o Cristo, sobre o amor ao próximo, a benevolência. Eu cheguei a ler obras que, na espiritualidade, trabalham-se juntos. Um espírito médico, por exemplo, vai fazer um trabalho médico de cura aqui com um determinado paciente na Terra, e aí ele necessita de um tipo de remédio que só existe nas matas. E ali ele mentaliza e traz, né? Que nem uma ocasião veio um espírito ligado à natureza. Eles não dizem, não especificam ao certo o que era, né? Como já aconteceu numa outra obra que eu vi, em que eles precisavam de segurança num espaço e foi convocado 600 guerreiros tupinambás, né? Caboclos, né? Tem uma outra obra que é muito claro, o espírito fala, olha, eu vou chamar os meus meninos. Aí o médium fala, meninos? Sim, os guardiões, os Exus, né? Então a gente observa que na espiritualidade não existe preconceito, não existe divisão. A divisão ocorre aqui, entre nós. Eu imagino assim, essa barreira que nós temos aqui, essa carne que um dia irá apodrecer num túmulo, ela é uma alegoria, gente. Ela impede que a nossa mente espiritual transcenda, né? Então não existe, gente, essa coisa do preconceito. Somos umbandistas, somos filhos de fé da Umbanda. Vamos abraçar os nossos irmãos kardecistas. Aliás, eu venho muitas vezes com esse vídeo mostrar a importância do estudo nos terreiros de Umbanda. Eu quero aqui já imensamente agradecer a Umbanda Sagrada, né? Agradecer Rubens Saraceni pelo fato dele ter trazido para a Umbanda esse despertar do conhecimento e de estudar. Eu, particularmente, não faço parte da Umbanda Sagrada. A minha Umbanda é a Umbanda tradicional, né? Aqui, Avenida Alda, 1041, Diadema, junto com o pai Marcelo Gutierrez. É uma Umbanda tradicional. Porém, eu exalto a forma que o Rubens Saraceni trouxe e inseriu o conhecimento na Umbanda. Isso foi maravilhoso, gente, né? Saímos de uma Umbanda eu vou usar um termo aqui, a Umbanda do morro, e a Umbanda desceu para a cidade, né? Que até então a Umbanda era uma exclusividade dos morros cariocas, ou dos morros paulistas, né? Como eu havia dito aqui num outro vídeo, o rico vai se consultar com um psicólogo porque ele tem dinheiro. O pobre vai se consultar com um preto velho ou com a preta velha, né? E hoje você vê que nos terreiros de Umbanda, uma classe um pouco mais abastada financeiramente procura já os pretos velhos, os caboclos, né? Tornando assim a nossa Umbanda uma religião mais aberta, universal. E é essa a nossa proposta. Gente, maravilhoso! Se inscrevam no nosso canal, dê o like, compartilhe, deixe os comentários, que nós estaremos respondendo a todos vocês. Este é o nosso Cantinho do Preto Velho e muito obrigado por mais essa explanação. Um beijo no coração de todos vocês.